Olá, muito boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês. E hoje o tema proposto é Palavra de uma Mãe sobre a Culpa. Está no capítulo 4 do livro Emoções que Curam, de Vanderlei de Oliveira, Espírito Hermance Dufour. Para dar início, nós vamos fazer a nossa prece de abertura, onde eu convido a todos a se conectarem nesse momento com o plano maior, para que possamos assim absorver e receber todas as benesses trazidas nesse momento. Mãezinha Maria, vós que sois mães de todos nós, com seu olhar generoso, com a sua bondade infinita, rogai por nós. Auxiliai-nos nesta caminhada terrestre, para que diariamente possamos elevar um pouco mais o conceito de nós mesmos perante o olhar de Deus. Que saibamos assim, através das dificuldades que a vida nos apresenta, nos tornarmos também pessoas melhores, capazes, e que através do alto amor, através do cuidado conosco, possamos também, respeitando os nossos limites, buscar ir além, buscar sermos pessoas realmente bondosas, sermos pessoas realmente capazes de transformar o local onde estejamos e todos aqueles ao nosso redor, pela nossa capacidade de amar e de seguir adiante. Gratidão, mãezinha querida, por tudo. Abençoe a todos os lares deste planeta Terra e esteja conosco nos nossos corações. Que assim seja. Bom, então para dar início ao nosso bate-papo, nós vamos falar hoje, esse capítulo 4 traz o relato de uma mãe. Ela se chama Bernadette, ela desencarnou no ano de 1999, por volta dos 60 anos. E ela narra que esse encontro, no Hospital Esperança, na Tribuna da Humildade, ela vem narrar um pouco da história, da vivência dela como mãe, enquanto encarnada, e os desafios que ela encontrou pós-desencarne no plano espiritual. E é muito, muito, muito relevante tudo que ela fala, e eu sugiro que todas as mães e pais presentes tenham interesse em ler este capítulo, que é o capítulo 4, que está no livro Emoções que Curam, da Hermance. Ela fala dessa trajetória dela, como mãe, como educadora que foi, e ela traz também a informação de que ela era espírita, casada também com um espírita, ou seja, o lar foi constituído dentro de um conceito espírita. Ela recebeu 2 filhos e, no desenrolar dessa vivência como mãe,
ela traz alguns apontamentos para nossa reflexão e nós vamos, através de alguns trechinhos, né, que eu achei relevante trazer para nosso bate-papo, refletir em cima disso, tá bom? Então vamos começar. Culpa por fazer, culpa por deixar de fazer, culpa por pensar em fazer. Então, ela começa trazendo a culpa por fazer, a culpa por deixar de fazer, a culpa por pensar em fazer. Então, alguém um dia disse que nasce uma mãe, nasce a culpa. E por que será que isso está tão atrelado à figura materna, ao nosso sentimento como mães? Isso tem a ver com um controle excessivo, tem a ver com essa vontade e essa ilusão de que nós podemos controlar tudo. Então, essa culpa por pensar, por deixar de fazer, por fazer, está muito ligada a esse sentimento de sempre querer a perfeição e o controle. E não é algo que nós possamos realmente alcançar. Somos todos seres imperfeitos a caminho, né? Trajetória para nos tornarmos melhores. Ser mãe é padecer no paraíso. Gerou crenças enfermiças que nada determinam a sublime missão da maternidade. Não somos perfeitos. Então foi o que eu acabei de trazer. Essa frase, ser mãe é padecer no paraíso, ela faz com que nós pensemos em cima disso tudo que a culpa gera, né? A Bernadette no livro ela narra que essa cultura de que ser mãe é padecer no paraíso, ela foi constituída nas mães pós-guerra, só que eu me atrevo a dizer que é um conceito presente e muito atual até os dias de hoje, né? Bernadette desencarna ali por volta de 1999, com 60 anos. Então eu acho que mesmo que esse conceito seja elaborado, né, na fala dela de mães pós-guerra, eu acho que ele é muito presente no nosso cotidiano de mães, ainda nos dias de hoje. Por quê? Por que essa idealização da maternidade traz tanta sensação de frustração para nós? Porque ela não existe, né? E esse contexto da maternidade perfeita, esse contexto da maternidade Johnson, onde o bebê está sempre sorrindo, feliz, a mãe está sempre bela, descansada, maquiada, isso também é uma ilusão. E essa ilusão cria expectativa. E a sociedade, ela tem um olhar de cobrança sobre as mulheres, sobre as mães, e isso também interfere nessa construção dessa culpa, que muitas das vezes ela vem dessas expectativas, dessa cobrança excessiva que nós fazemos sobre nós mesmas e que a sociedade como um todo também contribui para que essa culpa seja realmente algo que nós acreditemos ser o ideal, ser aquela cobrança exagerada. Aí ela traz um relato que é uma fala pessoal dela, que nós vamos começar a entender a relação dela com essa culpa. No desespero de mãe zelosa, me tornei uma cobradora implacável, afastando ainda o afeto dos filhos,
porque os filhos queriam asas próprias e eu as queria podar. Então vamos lá. Nós estamos falando aqui de filhos crescidos que já tinham passado pela fase infantil e que, segundo o relato da Bernadette, tiveram um lar amoroso, com bons exemplos e, determinado momento da vida deles, quiseram voar, criar asas, como ela coloca aqui. E elas queriam podar. Por quê? Exatamente por essa sensação de controle, de querer exercer ali a função distorcida de mãe, de pai, de alguém para direcionar. Direcionar não tem nada a ver com controlar. Então, chegou em dado momento que esses filhos quiseram ter autonomia. E essa vontade de autonomia nos filhos gera nessa mãe, que sempre esteve ali atrelada à sensação de culpa, o quê? A sensação do fracasso. Porque ela idealizou de uma forma e esses seres individuais queriam conduzir de outra forma. Então, a gente começa a ver a construção dessa culpa e dessa falsa ilusão de que nós devemos ser perfeitas. E quando algo foge desse controle, dessa perfeição, a frustração e o fracasso. Então, nós como tutores, como responsáveis das vidas que Deus nos confiou, nós temos a obrigação e o dever de direcioná-los e encaminhá-los, principalmente na fase infantil, que é a fase a qual eles ainda não têm discernimento nem condições de decidirem sozinhos. Então, tendo uma construção benéfica, tendo uma construção saudável nessa fase infantil, tendo um lar seguro, amoroso, respeitável, como era o caso da Bernadette, esses filhos vão ter a capacidade de, ao chegar na fase jovem, adulta, de decidirem por si só, de criarem os seus caminhos, certo? Mas para essa mãe, esse momento da decisão, esse momento ali, né, do sair do ninho, gerou culpa e frustração. Então, vamos seguir aqui para a gente começar a entender. Olhar para o passado, buscando falhas, por crer que havia falhado, quando o correto é olhar para o presente e ver se há algo a fazer ali. Os filhos buscam sua identidade e têm esse direito de se reconhecerem no mundo. Então, vamos lá. Quando acontece algo desse tipo, a gente tem mania de olhar no passado e perguntar onde foi que eu errei, não é? E lá na espiritualidade, nesse Hospital Esperança, ela tem essa primeira lição, que o correto não é ficar olhando, buscando no passado, porque no passado a gente não faz mais nada. O correto é olhar no momento atual, no presente. Tem algo ali que eu posso fazer se realmente existe um problema? Tem algo ali que eu posso fazer? O que eu posso fazer para melhorar? No presente, nunca no passado. O que aconteceu no passado, como o nome diz, passou, né? E essa mãe começa a perceber, então, que os filhos queriam buscar autonomia, queriam ter direcionamento das suas escolhas. E isso gera nela também essa frustração, narrada nesse capítulo e trazida por ela. E essa sensação sempre de que a culpa é dela, de que o fracasso é dela, quando na verdade apenas
é a sequência da vida, né? Todos nós passamos, hoje que somos adultos, pais, passamos por isso, né? Buscar a nossa identidade, nos colocar no mundo e descobrir quem somos. E quando essa construção ela bate de frente com a mãe, com o lar perfeccionista, com o excessivo controle, no momento em que há essa ruptura, vamos colocar assim, né, esse rompimento de sair, de querer buscar lá fora, para quem fica, no caso essa mãe, gera também essa sensação de culpa, que vem sendo construída ao longo da vivência dela como mãe. E também com tudo que ela acreditava que ela precisava fazer para que fosse bem sucedida nessa função materna. Depressão, culpa, martírio e dor, até enxergar que os filhos apenas amadureceram e se tornaram quem deveriam ser, homens bons e conscientes, mostrando que os exemplos no lar valeram a pena. Então vamos lá. Ela passa por uma depressão, culpa, martírio e dor, até o momento em que ela começa a perceber que os filhos apenas amadureceram, que eles apenas estavam se tornando quem eles deveriam ser. E quem eles deveriam ser? Se eles tiveram um lar construído com bases amorosas e respeitosas, como ela falou ali os exemplos, pessoas boas, mesmo que as escolhas sejam diferentes daquelas que a mãe idealizou para eles. E ela começa a perceber isso depois de dor, depressão, culpa e martírio, porque a ruptura, para tudo aquilo que ela tinha idealizado como mãe, para aquelas crias, foi dolorosa, né? Aquela sensação do ninho vazio e onde foi que eu errei, como, né? A frase que eu acho que ecoa no pensamento da maioria das mães, né? Quando acontece algo com os filhos, e a gente vai chegar nisso. Não se tornaram o projeto idealizado, mas algo melhor. Quem são e quem gostariam de ser, superando os meus planos de mãe neurótica. Mais uma vez a gente volta no controle, né? No querer controlar o outro. Será que realmente nós podemos controlar alguém? Será que realmente nós podemos achar que vamos decidir o que é certo e o que é errado para alguém, quando essa pessoa já tem condições de exercer o livre-arbítrio e decidir por si? E aí que vem a culpa. Ela sempre está ligada a esse controle excessivo. E esse controle excessivo, que muitas vezes é colocado na mão dessa mãe, como não foi no caso dela, como se fosse algo saudável, né? Como se fosse o caminho a seguir. Então nós nunca podemos esquecer que nós estamos ali como tutores daquelas vidas, mas que são espíritos individualizados e que têm a sua trajetória a cumprir. Então, se nós encaminhamos essa vida pela infância de forma saudável, como ela coloca, num lar amoroso, quando eles chegarem na fase adulta, na fase de poderem realmente se libertarem, né, desses vínculos de controle, eles vão saber direcionar a vida. E foi o que aconteceu. Mas ela só enxergou isso depois de passar por depressão, martírio e culpa. Porque na cabeça dela, se eles não seguiram o roteiro que ela idealizou, a forma como ela pensou a vida para eles, ela fracassou. Quando na verdade eles só estavam exercendo o livre-arbítrio, só estavam exercendo o direito de escolha, de decidir como querem levar a vida, né?
Então, quando ela passa por essas descobertas, ela faz a primeira descoberta dela, que a depressão ligada ao autoabandono é muito, 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 muito próximo de tudo isso que ela viveu. Por quê? Porque ela viveu para os filhos e esqueceu de ser ela. Ela esqueceu de ver que ela também existia, que ela também precisava de atenção e tinha aspirações. Então isso também é algo comum da gente ver, né? A mãe vive em função dos filhos, ela se dedica para os filhos e ela se anula como pessoa. Não, não é certo. Porque cada um de nós tem a sua trajetória, tem o seu caminho a trilhar. E verdadeiramente cada um responde só por si, não é? Então, mais uma vez, se nós direcionamos essas vidas na infância que nos são confiadas de forma correta, respeitosa, moral, quando eles estiverem na fase de decidir por si só, com toda certeza, terão ali condições de seguir o seu próprio caminho. Mas em contrapartida, se mesmo que nós tenhamos trazido essa base familiar correta, que nós tenhamos trazido toda a base moral na criação e educação desses filhos e lá, na fase onde eles têm autonomia, discernimento para tomar as decisões, eles optam por caminhos alheios a isso, caminhos errados, nós não podemos sentir culpa por isso, porque a nossa parte a gente fez. Nós direcionamos, mostramos o certo e o errado, agora cabe a cada um decidir o que é melhor para si, não é? E aí que entra a culpa materna, de achar que tudo é culpa dela, que tudo que deu errado é falha dela. E muitas vezes a sociedade coloca dessa forma também, né? O errado conceito de que amor é ser responsável pelas pessoas que amamos, o errado conceito de que amar é ser responsável pelas pessoas que amamos. Não. Dizendo amar, me transformei em uma controladora compulsiva. Então, ela tinha esse conceito de que amar era ser responsável pela pessoa. E ela mesma fala que não, que dizendo amar ela se tornou uma controladora. E quando esse controle saiu da mão dela, quando ela percebeu que os filhos iam tomar o caminho deles, né, seguir adiante, veio o quê? O remorso, a culpa e todo o resto nesse conjunto todo, né? Uma percepção perfeccionista da maternidade pode nos adoecer mentalmente, causando enfermidades. Cada filho, como espírito eterno que é, responde por sua caminhada. Liberte-se deste peso. Então ela fala isso. Cada filho, como espírito eterno que é, responde por sua caminhada. Quando ele realmente pode responder na fase adolescente / adulta, que foi o caso dos filhos dela, ele responde por ele. Então nós temos que nos libertar dessa culpa de achar que nós podemos ter esse controle, né? Que essas vidas, o fracasso dessas vidas também são responsabilidade nossa como pais. Não, não mesmo. Isso tem que ser trabalhado muito no nosso sentimento, porque nós nos cobramos muito. E como ela falou aqui, essa visão perfeccionista e idealizada da maternidade, ela traz muito prejuízo. Fomos educados para pensar que amar é ser responsável pelo que o outro faz e escolhe. E dentro da cultura espírita, infelizmente, isso é reforçado, uma tragédia social. Então, quando nós somos educados a pensar que amar é ser responsável pelo outro, isso
como ela coloca aqui, é uma tragédia social. E por que será que na cultura espírita, como ela coloca, isso é reforçado? Porque esse senso de responsabilidade, de que nós devemos ser responsáveis por aquelas vidas que nos acompanham, muitas vezes ele se transforma em controle excessivo. E quando nós percebemos que não podemos controlar a não ser nós mesmos, o que acontece? Culpa, frustração. Então nós temos que prestar muita atenção nisso que ela coloca aqui. Que pensar que amar é ser responsável pelo outro e pelas escolhas que ele faz. Não, nós não somos responsáveis pelas escolhas que o outro faz. Ele é responsável pelas escolhas que ele faz. Ele é responsável pelas boas e pelas más. Nós somos responsáveis pela educação moral dessas vidas na fase infantil, na fase de desenvolvimento. Após isso, na fase adulta, cada um segue o seu caminho de acordo com aquilo que apetece, não é assim? E nosso tempinho já está um pouco acirrado aqui, então, para a gente finalizar, para a gente compreender nessa questão da culpa e começar a trabalhar isso um pouco melhor em cada uma de nós, mães, como eu disse, eu sugiro que vocês leiam esse capítulo 4, porque ele é muito, muito relevante, mas pelo nosso tempo a gente não pode, né, eu não posso trazer toda a bagagem desse capítulo, então fica aqui a minha sugestão para vocês lerem, mas para a gente fechar essa relação com a culpa, com esse controle excessivo que nós mães achamos que temos, eu trouxe aqui 4 frases que eu vou ler para fixar nos nossos corações, para desmistificar essa maternidade idealizada, essa maternidade perfeita e esse controle, essa falsa relação de que amar é ser responsável pelo que o outro faz e escolhe. Não é. Amar está muito mais ligado à construção de laços sadios, e dentro dessa construção de laços sadios existe o quê? Existe o autoamor, a autopercepção, não o abandono. Não se abandonar em função de outro. E ela percebe isso, né? Então vamos lá. Amar não pode ser confundido com ser responsável pelo bem ou pelo mal de quem amamos. Ser responsável pelo outro é bem diferente de ter responsabilidade com o outro. Então, olha aí, nós devemos ter responsabilidade pelo outro, mas não devemos ser responsáveis pelo outro. Nós temos que ter responsabilidade por esses filhos, sim. Deus os confiou a nós, mas nós não podemos nos sentir responsáveis por essas vidas no momento em que essas vidas são capazes de seguir o curso delas, né? Amar é criar laços saudáveis. Para amar é necessária educação, autoamor e cuidado próprio. Então, como que eu vou me abandonar e querer amar outra pessoa, não é? Então, primeiro o autoamor, o autoconhecimento, para que nós possamos criar laços sadios de afeto. E para fechar, é a frase que eu quero que fique para todas nós mães, para que nós possamos nos desatrelar de vez dessa sensação de culpa e desse conceito de que amar é ser responsável pelas escolhas do outro. Não, nós não somos responsáveis pelas escolhas desses filhos que já são capazes de escolher sozinhos, né, de se direcionarem. Nós estamos, como eu falei aqui, esses filhos foram educados, eles já tinham passado da fase de serem direcionados, né, eles já estavam na fase adulta, e quando esses filhos decidem tomar a vida deles na mão, essa mãe se sente culpada porque não foi assim que ela idealizou para eles, né? Então,
nós precisamos prestar muita atenção para não ficarmos reféns desta culpa. Então, essa frase que eu quero que fique para todas nós e que vocês leiam o capítulo 4 do livro Emoções que Curam. Perdoem-se, vocês foram apenas mães e não Deus. E o que passa disso é prepotência, é querer ser mais do que damos conta. Então, perdoem-se, vocês foram apenas mães. Se vocês tiveram um lar sadio, uma construção sadia, educaram e direcionaram bem seus filhos, quando eles chegarem na fase de fazerem escolhas e essas escolhas não forem as que você idealizou ou que você sonhou para eles, não se sintam culpadas. Eles estão apenas exercendo o direito de escolha, de serem alguém, de se reconhecerem no mundo. Então, amar não é ser responsável pelo outro. Amar é ter responsabilidade com o outro, mas sem jamais esquecer que somos também responsáveis por nós e pelo que sentimos. Gratidão por terem me ouvido mais uma vez. Me perdoem ter passado um pouquinho do tempo. Que todas nós, mães, sejamos capazes de nos relacionar melhor com a maternidade, desmistificando de uma vez por todas essa maternidade perfeita e controladora que tanto tem causado males a nós. Vamos fazer a nossa prece de encerramento e fiquemos todos na paz de Deus. Querido Mestre Jesus, agradecemos por tudo que recebemos aqui e pedimos que o Senhor nos acolha no seu amor infinito, na sua bondade, e que nós consigamos dia a dia nos conhecer, nos perdoar e também nos amar. Assim, estaremos bem perto de dar um salto de construções positivas nos nossos relacionamentos. Que o Senhor abençoe os nossos filhos, que Deus nos confiou e que nós saibamos lidar também com as escolhas e com as vivências desses filhos quando eles estiverem construindo suas vivências. Que o nosso planeta Terra receba todo o teu amor nesse momento, meu Mestre. Esteja sempre conosco, que assim seja.